Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aos canais da Unimed aqui no Facebook, no Instagram. A gente começa agora a nossa live azul. Cuidado não tem gênero, idade, vergonha ou restrição. Para a gente discutir temas muito importantes relacionados à saúde do homem. No mês passado, a Unimed promoveu outras lives abordando muito a prevenção, detecção, tratamento do câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa, pela saúde da mulher. Se você não acompanhou, pode assistir as lives no canal do Facebook da Unimed Apucarana. Lembrando que a realização dessas lives conta com parceiros como o FEComércio, a Câmara da Mulher Empreendedora, Esportes Camisa 10, o Civana, a CIA, nossa associação comercial, SL Alimentos, Sicredi, Grupo Foros, Cicobi Aliança, Persis Internet e Valdar Móveis. Para a gente iniciar a nossa live azul, cuidado não tem gênero, idade, vergonha ou restrição, quero apresentar os nossos convidados, em especial um amigo de longa data, que vai bater um papo aqui com a gente para ajudar a gente com relação a desmistificar alguns assuntos, com relação à saúde do homem. E logo mais a gente vai ter um outro convidado que a gente vai poder apresentar também e continuar esse bate-papo. Lembrando que a gente pode ir interagindo aqui pelos canais do chat aqui do Facebook, no Instagram da Unimed Apucarana, e você pode acompanhar depois essa live editada nos nossos canais também. Bom, nosso convidado que está conosco aqui nos estúdios da Redcast, aqui em Apucarana, é o médico coloproctologista, Dr. Daniel Blansky, está aqui com a gente. Dr. Daniel, que é formado pela Universidade Federal do Paraná, desde 1977, é isso, doutor? 1977. Possui residência em cirurgia do aparelho digestivo e especialização em coloproctologia no México. Trabalha em Apucarana como clínico geral e proctologista. Dr. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui. Mais uma vez contribuir, o senhor que já contribui há tantos anos presencialmente, de forma virtual, de forma remota, e mais uma vez aí contribuindo com toda a nossa comunidade que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Obrigado pelo convite, obrigado pela belíssima recepção na sua casa aqui, que está muito bonita. Fiquei orgulhoso de entrar dentro de um estúdio tão legal como o de vocês aí. E é sempre uma satisfação a gente poder contribuir e informar, porque como o próprio chamamento da campanha diz, nós temos que desmistificar. E tem vários assuntos que nós vamos debater aqui, que são cercados de muita crença, muito misticismo, muito receio. Os homens, por si só, já tradicionalmente têm um certo obstáculo de ir ao médico, de se expor. E tanto é que existem muitos programas voltados para a mulher, para crianças, mas não existem programas específicos voltados para o homem. Então, nós temos que aproveitar um gancho como esse, do Novembro Azul, que vai falar de câncer de próstata com o Dr. Bruno, mas nós temos que aproveitar o gancho para, além da próstata, chamar a atenção para outros assuntos tão importantes quanto, e que muitas vezes ficam no universo de desconhecimento das pessoas. Exato. Falar um pouco sobre as patologias, algumas aí para a gente não tomar muito tempo, mas que são as mais importantes para o momento, como a hipertensão arterial, o diabetes, tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo, que são fatores importantes para nós termos uma vida saudável, uma vida melhor, com qualidade, mais longa e sem precisarmos ir tanto ao médico. Exatamente. Bom, só lembrando então que logo mais também a gente vai contar com a presença do Dr. Bruno Toninello, que ele é urologista pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ele que não estará conosco aqui no estúdio, ele é de Ivaiporã, em breve deve estar em uma cirurgia, em breve vai entrar conosco também e vai participar de forma remota conosco aqui na nossa live, mas a gente vai iniciar, inclusive com o Dr. Daniel. Acho que nesse primeiro bloco, Dr. Daniel, é importante a gente, Dr. Blansky, como muitos conhecem, Dr. Daniel Blansky, fazer uma contextualização, Quando a gente fala de live azul, do mês de azul com relação à conscientização sobre a saúde do homem, é importante a gente falar, antes de tratar especificamente do câncer de próstata, algo especificamente do homem, mas contextualizar sobre a saúde do homem, como o senhor falou, desmistificar, tirar algumas dúvidas com relação a quando que o homem passa de fato a ser homem, quando ele deixa de ser criança, passa a ser adolescente, jovem e passa a ter os seus cuidados da sua vida enquanto homem, em que momento que ele precisa ter essa preocupação. Mas vamos contextualizar então um pouco, pedir para que explane sobre isso, contextualização sobre a saúde do homem, o homem em si, a sua formação, a sua saúde, enfim, o seu organismo, até comparado, porque é muito comum, nós sabemos que a saúde da mulher é muito mais
intensa, né, ou campanhas, e a própria disciplina por parte da mulher ser mais responsável com relação aos seus cuidados com saúde. O homem, via de regra, né, um pouco mais irresponsável algumas vezes, um pouco mais relaxado algumas vezes, e como foi falado, às vezes por falta até de políticas específicas da saúde do homem. Mas contextualizando, então, homem sendo homem. Então, isso tem um pouco de tradição ao longo dos tempos, que agora está mudando, né? Os tempos estão mudando, e até nessa questão também de visualização do homem e da mulher, mudanças terríveis para a gente. De gênero, né? Então, mas basicamente, o homem sempre foi o cara mais provedor, que sai de manhã e volta de noite. As mulheres agora já estão, você vê aqui, tem mais mulheres do que homem. As mulheres estão ganhando espaço e hoje está se equilibrando essa situação. Mas até alguns anos atrás, ou décadas, o homem sai de manhã e volta de noite, sábado e domingo e feriado, e não tem tempo de ir ao médico. Às vezes até precisa, mas não encontra o tempo, por causa do trabalho. Esse é um fator. E também o fato de que sempre o homem tem menos, o homem se encara mais, ele sofre mais e não se abala e não se expõe, e a mulher já está acostumada mais desde pequena a ir ao médico. Quando que o homem começa a virar homem efetivamente? Não tem um período para isso. Mas nós sabemos, por exemplo, para as mulheres, a partir do momento que começa a ter uma atividade sexual, independente da idade, ela já tem que ir ao médico para cuidar da sua parte íntima, ginecológica e tudo mais. O homem não tem isso, né? O homem não tem essa idade própria, um período. Mas, teoricamente, existem períodos e progressões na idade onde precisam ter cuidados. O jovem, abaixo de 30 anos, ele tem muito pouca coisa que ir a um médico. É comum a gente atender, hoje mesmo atendi 2 ou 3. Eu vim aqui fazer um check-up. Com 18 anos não se faz check-up, com 20 anos não se faz check-up. Se faz uma idade posterior, diferentemente da mulher. Mas esse período de fazer o exame não depende exclusivamente da idade, depende da conformatura da pessoa, se ele já tem uma patologia, se ele tem uma doença familiar ou pessoal. Ele tem que ter um acompanhamento. Mas aquele famoso check-up de ir no médico para fazer exames de rotina, isso não é com 18, 19, 20. Isso começa a partir dos 30 anos para frente. Tanto é que as próprias doenças como a próstata, da qual o Bruno vai falar, o cuidado começa com 45. Por quê? Porque não existe incidência de doença, a não ser extremas e raras, antes dessa idade. Então, o homem, em realidade, a idade que ele começa a se preocupar mais com ir ao médico e cuidar da saúde, geralmente a partir dos 30 anos. Interessante. Até antes da gente falar exatamente sobre o homem, a terceira idade, ou quando procurar, quem procurar, falar sobre o urologista, né? Quem é o urologista? O que exatamente o urologista cuida, em que momento ele é procurado? Ele é uma especialidade que se procura quando tem algum problema ou também deve se procurar com relação à prevenção? Com relação à questão da próstata, obviamente, embora clínicos também o façam, como eu faço, mas o especialista do assunto é o urologista. Então, o urologista, o médico está mais voltado para o atendimento da próstata, de coisas afins com o aparelho urinário, o aparelho sexual. Então, isso está muito mais afeito ao urologista, embora os clínicos também o façam. Mas eu, quando tenho um pepino, quem vai socorrer é o urologista. Eu não vou pôr a mão em algo que não seja, além de fazer um diagnóstico, examinar o paciente. Quem vai manusear, quem vai conduzir esse paciente é naturalmente um urologista. Um urologista, exato. Doutor, antes da gente até entrar sobre terceira idade, né, como chegar na terceira idade com saúde, desmistificar inclusive isso, né? Muitas pessoas entendem que a terceira idade, envelhecer, é sinônimo de falta de saúde, né? Quando na verdade existe a possibilidade de envelhecer com saúde, né? Encerrar no ciclo, morrer com saúde, né? Parece até estranho falar, mas é possível chegar à terceira idade com saúde. Primeiro é saber quando é que começa a terceira idade. Porque eu lembro quando eu era criança, as pessoas morriam com 50 anos, 55 eram velhos. Tá? Hoje, velho é 80 para cima. Você vê, eu vejo pacientes de 80, 85, 90 que são saudáveis, estão atuando e trabalhando, e pessoas de 40, 50 que já não estão mais. Então, esse conceito de terceira idade hoje mudou um pouquinho mais porque se esticou mais isso, né? Hoje a gente está habituado a ver pacientes de 70, 75 anos na labuta, como eu. Eu estou com 71, estou trabalhando ativamente sem uma diferença do que eu fazia antes, fazendo esporte e tudo mais. Isso antigamente era diferente. Então, hoje, esse limiar das faixas de idade se alterou muito, né? Porque hoje a gente está acostumado a ver pessoas ativas até idade bem mais avançada, né? Exatamente.
Então, é possível, sim, inclusive hoje com a quantidade de canais de informação que tem, a facilidade, como nós estamos aqui hoje, de repente conversando com dezenas, centenas, milhares de pessoas para levar informação, o que há 10, 20, 30, 50 anos atrás era muito difícil. Eu tive Né? Levar informação sobre hábitos, práticas pessoais, né? que levem à saúde, né? Principalmente a prática de exercícios físicos rotineiros, de atividade física programada ou não, academias ou independente, mas tem que fazer. Hoje eu bato muito nessa tecla no consultório para todo mundo. Tem que ter atividade física. É comum a pessoa, mas eu tenho um problema no joelho. Cara, então vai pedalar, vai nadar. Tem um problema na coluna, tem adequar a uma atividade física, mas tem que fazer. O exercício físico é fundamental, nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Então, tem que se adequar, isso independe da idade. Às vezes a pessoa, doutor, o cardiologista me disse que eu não posso fazer, ou eu fiz uma cirurgia, eu não posso fazer. Está errado, se ele falou errado. Você não pode fazer algumas atividades que vão prejudicar esse órgão que está em atendimento, o joelho ou o coração, mas um certo grau de atividade progressivamente tem que ser feito. Exato. Tem que ser feito. Andropausa, ou a menopausa masculina. Em que momento se percebe, em que momento se deve tratá-la como algo totalmente comum, de acordo com o avanço da idade? Embora esse assunto, acho que o Dr. Bruno vai poder discorrer mais, mas a andropausa hoje também ela é mais tardia, porque hoje, assim como as mulheres têm um limiar de atividade mais prolongado, os homens também. Então, essa andropausa, ela ficou um pouco mais à frente também, porque a gente vê pessoas em torno de 60, 70 anos, têm além de uma vida esportiva e trabalho, até uma vida sexual ainda produtiva. Então, isso esticou também essas últimas décadas propiciou um alargamento desses espaços, né? Interessante. Doutor, então, entrando propriamente dita aí em questões de hábitos e práticas com relação aí incidências no homem de doenças que talvez sejam ocasionadas pelo sedentarismo e outras que demoram a aparecer em função justamente de uma prática regular de atividades esportivas ou de a próprio cuidado com a saúde mental que influencia demais certamente nisso. Pedir para eu discorrer sobre isso, a questão de hábitos, as doenças que aparecem de acordo com os nossos hábitos, as nossas práticas. Então, vamos começar para organizar aqui uma rotina, falar primeiro sobre a hipertensão arterial, certo, que é a famosa pressão alta, né? Quando a gente vai falar sobre hipertensão e diabetes, vamos colar os dois assuntos juntos, nós temos que caracterizar primeiro que a hipertensão e diabetes são situações que existe uma incidência familiar muito grande. Então, eu costumo sempre alertar. Hoje mesmo recebi um paciente que está hipertenso, eu falei, olha, você é hipertenso, seu filho pode ser, seu neto pode ser, porque a hipertensão e o diabetes têm características familiares. Então, quando se detecta, olha, puxa, você tem diabetes, você tem que se preocupar não só com você, mas com as gerações futuras também. Porque quando você tem diabetes, só, vamos dizer, de um lado da família, só do lado da mãe, por exemplo, você tem 25% de chance de se tornar um diabético. Quando você tem do lado do pai e da mãe, esse percentual aumenta muito. Então, você sabe que de cada 2 filhos, pelo menos um vai ter diabetes. Isso é familiar e vai continuar. né? Então, o diabetes é um fator de extrema preocupação e os homens também têm que alertar a isso, né? Porque quando tem diabetes, além do cuidado que você tem que ter o cuidado para os seus filhos, para gerações futuras, porque isso é de características familiares, né? Nós temos diabetes tipo 1, que é o diabetes que a criança já nasce diabético. Esse não é característico de família. Ele já nasceu com uma disfunção e vai ser diabetes desde criança. Esse é aquele que toma insulina e vai desde pequeno tomando insulina. Já o diabetes tipo 2, que é o familiar, ele vai ter esse diabetes depois dos 30, 35 anos de idade, né? Precoce ou mais severo, dependendo de estar obeso, de fazer exercício físico, de uma série de cuidados, ele vai ter um diabetes de menor intensidade. Se não, ele vai ter um diabetes de intensidade muito maior e de mais difícil controle. Então, o diabetes, quando existe na família, é extremamente importante a pessoa entender que se você não tratar o diabetes, você vai morrer com as complicações do diabetes. Diabetes é sério, realmente. E se você não cuidar bem dele, você vai ter que tomar muito medicamento, vai ter que tomar insulina, vai ter que ter, além de dieta, uma série de cuidados. Então, é muito importante a conscientização quanto aos cuidados com relação ao diabetes.
Então, esse é um fator importante. Homem ou mulher, né? Homem e mulher. Nos ambos casos, falando têm. especificamente aí da saúde do homem, mas também vários... E o diabetes, quando a pessoa não cuida dele adequadamente, as complicações são sérias, né? Você vai ter complicações renais, visuais, uma série de fatores que vai interferir muito no futuro dessa pessoa. Então, existe diabetes na família? Fiquem atentos. Tá? Observar a evolução, observar o cuidado, porque além de você ter as complicações de diabetes, se não tratá-lo adequadamente, seus filhos também terão. Então é muito importante, quando tem um diabetes, você já aprender a comer adequadamente. Eu costumo dizer o seguinte, que nem hoje eu falei para esse paciente, você está com diabetes, tá? Você já tinha que estar educando o teu filho, já, desde que nasceu, a não comer açúcar, porque seria mais fácil lá na frente do que aquele chocólatra que não vive sem o chocolate, como é que ele vai parar de comer? E a gente vê isso, as pessoas mais idosas, quando ele fala, não pode comer doce, ele camufla, esconde, come escondido, para a família não ver. E o diabetes não se controla adequadamente. Então, tem diabetes, tem que entender que o fundamental é você ter um cuidado alimentar, reduzir o consumo de açúcar, de farinhas, de coisas que vão interferir no diabetes. Isso também se ajuda muito com o que nós falaremos depois, com atividade física, com exercício físico, né? Um complementa o outro. Se você está num peso adequado, você tem uma alimentação saudável, você tem um controle mais efetivo desse diabetes e da própria hipertensão que nós estamos falando. Tudo bem. Doutor Daniel, vamos, antes de passar aqui, aproveitar que o nosso segundo convidado chegou, doutor Bruno. Deixa eu ver se ele está aqui quando já nos acompanha, se nos ouve. Boa tarde, boa noite, doutor Bruno. Será que ele não nos ouve? Vamos habilitar aqui o som dele, doutor Bruno. Aproveitar agora aqui que ele chegou. Vamos ver se ele nos ouve aqui. De novo aqui, se não for isso. Doutor Bruno nos ouve? Oi, doutor Bruno. Bruno nos ouve? Alô? Oi, doutor Bruno. Alô? Eu acho que é lá. Eu tô... Vocês estão me ouvindo? Sim, agora. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Vê se ele ouve vocês. Doutor Bruno nos ouve? E agora? Oi, doutor Bruno, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Essa é a gravação. Eu estou escutando vocês, mas... Eu acho que eu vou ter que reiniciar aqui. Oi, doutor, agora nos ouve? Não é aqui, o problema é lá dele. Eu estou escutando vocês, mas... Acho que ele tá com um delay aí, tá com um Tá tempo. saindo aí pra você? Agora nos ouve? Aqui? Então o problema é lá no... Eu estou tendo que usar o Celular. Instagram. Ah, tá. Vamos ver se ele sair e entrar novamente, de repente. Não, então o problema é com ele. Vamos ver se ele sair e entrar novamente, de repente. Aí, acho que agora o doutor Bruno vai sair e entrar novamente, daí ele... Tem disso, né, doutor Daniel? Ah. Tecnologia facilita, mas às vezes... Vou dar mais um minutinho aqui, ele voltar na
na sala conosco aqui. Bom, então, doutor Daniel, vamos dar continuidade aqui na sua fala com relação a hábitos, algumas doenças, práticas, conforme o senhor falou, de hipertensão, o diabetes, o que mais do homem? Então, um assunto muito importante é o tabagismo. Tabagismo. Nós também temos, da mesma forma que comentamos há pouco, alguns assuntos, houve uma diminuição significativa do tabagismo realmente nos últimos anos. As campanhas acabaram tendo uma conscientização, mas ainda é muito grande. Tá? As pessoas um pouco de mais idade não abandonaram o cigarro. A gente vê muitos jovens hoje não fumando, mas os mais idosos ainda continuam fumando muito. Ainda existe uma incidência muito grande do tabagismo. E o tabagismo é também uma das complicações importantes para o equilíbrio da saúde do homem, né? Principalmente das questões respiratórias, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem é obeso. A associação do tabagismo é um fator de risco. Então, é um assunto também que deve ser ventilado, a necessidade, dentro desse contexto de tratar a saúde do homem como um todo, é o abandono do cigarro, né? É muito difícil fazer uma pessoa parar de fumar. E tem muitos pacientes que param diversas vezes e voltam novamente. É aquela história, tomou um traguinho, vai tomar um porre. Parou de fumar, voltou a dar uma tragadinha, ele volta a fumar novamente. E o tabagismo realmente a gente observa em qualquer outra patologia que você tem, em qualquer doença, o fato de fumar sempre traz um prognóstico mais agressivo e pior. O cara que fuma, ele tem muito mais dificuldade no diabetes, na hipertensão, tá? E em todos os demais aspectos da sua vida, inclusive na questão até de cuidados dentários, cuidados do orofaringe. Então, o tabagismo é um assunto que tem que ser discutido, que é muito importante fazer com que as pessoas realmente cessem com o tabagismo, né? Interessante. Inclusive, acho que agora o Dr. Bruno entrou e saiu. Enquanto ele vai se preparando aqui, a gente continua. Vai caminhando. Vamos caminhando. O senhor falou de tabagismo, diabetes, até antes da continuidade, com relação aí aos últimos 2 anos, a gente não tem como fugir da tal da pandemia, né? Situações de comportamentos, hábitos, enfim, e qualidade de vida, práticas ou o sedentarismo, a relação com a Covid-19, né? O Dr. Daniel que atendeu milhares de casos aqui em Apucarana e na região, e cada um com uma situação, né? Homens e mulheres de idades distintas, com situações, comorbidades distintas, talvez alguns pacientes totalmente saudáveis, outros com saúde bastante comprometida. Um panorama com relação a isso, ao homem, as suas práticas, o seu comportamento e a Covid-19. Então, a Covid foi uma lição para todos, né? Nós aprendemos Covid desde o primeiro momento, com as coisas que não deram certo e as que deram certo e as barbaridades que houveram. Eu costumo sempre dizer que nós estamos tendo ainda, graças a Deus diminuiu bem, 3 Covids, né? Primeiro, o Covid, a virose em si, que foi um problema, um desafio para todos. O segundo Covid, que foi a influência político-midiática. Esse Covid acho que foi terrível também, né? E o terceiro, queira ou não, esses quadros se misturam bastante, né? Entre você ter o vírus e ter as influências que a televisão, que as reportagens provocaram nas pessoas. E o terceiro é o Covid psiquiátrico, psicológico, né? Haja visto que os consultórios das psiquiatras e psiquiatras estão lotados, não tem mais espaço para atendimento, tal o número de perturbações que as pessoas tiveram com essa doença. E até um fato interessante, eu recebi há poucos dias a visita de uma amiga e paciente que mora na Escócia, que ela esteve visitando a gente aqui, e ela falou que lá na cidade dela impressionou muito aquela televisão mostrando as escavadeiras fazendo buracos e aquelas centenas de túmulos. Diz que foi uma impressão horrível que deixaram, né? E ela falou que aquilo marcou demais. Então, você vê que como foi marcante essa história do Covid, até na exposição como ela foi feita, né? Mas a doença em si, o Covid, teve uns altos e baixos. Nós passamos por um alto muito grande do Covid a partir de janeiro desse ano até recentemente, e agora, felizmente, diminuiu bem. Eu atendi, como eu falei, milhares de casos, talvez eu seja fora do serviço público a pessoa aqui que mais atendeu o Covid, e tudo que você imaginar eu vi. Eu vi pessoas que
o maior número de óbitos que eu tive foi na faixa de 30 a 60 anos, não 30 foi a em 60. pessoas idosas. O maior número de pessoas que eu perdi foi na faixa de 30 a 60 anos. Alguns mais idosos, né? Mas muita gente perdeu a vida, alguns inclusive que não deveriam, em hipótese alguma, ter esse caso, como eu tive um advogado, meu amigo, que pedalava comigo, e ele foi atendido no começo de semana, e no final de semana foi para o UTI e acabou falecendo. Casos assim que evoluíram muito rapidamente. Então, isso deixa um aprendizado que nós caminhamos por uma situação onde houve muita discussão e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Com a questão das vacinas, que até hoje existe uma discussão muito grande em relação a usar vacinas ou não, e principalmente para jovens, para crianças, né? Então, ainda tem um debate muito longo que tudo isso está sendo um aprendizado. Mas a gente foi, com o tempo, atendendo o paciente e aprendendo como conduzir esse paciente, como atuar nesse paciente nos primeiros dias, porque é muito importante, no caso do Covid, saber quando que o quadro iniciou, quando foram os primeiros sintomas. Que a primeira semana do Covid geralmente caminha legal, a segunda semana é que as coisas começam a complicar nessa fase da cascata inflamatória, onde a gente complica os pacientes, ele tem que ir para o hospital, tem que ir para o oxigênio. Então foi um aprendizado doloroso para todo mundo, sabe? Todo mundo sofreu, mas deixou realmente uma história que vai ficar para as próximas gerações das perdas que houveram por conta dessa pandemia, né? Esperamos que não existam outras pandemias, ao menos no nosso período aqui na Terra agora, né? Nós sabemos que em alguns países está havendo uma nova onda, né? Essa onda um pouco também somada ao fato de não se vacinarem, então existe aí um questionamento muito grande. Mas, felizmente, dos últimos 30 dias para cá, o Covid praticamente sumiu, tanto é que o consultório do Covid já está sendo esvaziado em todos os locais, os números de internamento em UTI estão diminuindo, e eu acho que se nós não voltarmos logo ao normal, em breve voltaremos. Mas ainda é cedo para a gente abrir totalmente. Acho que ainda tem que se cuidar um pouquinho, usar máscara, manter um certo distanciamento. Ainda, eu acho que não é hora de liberar 100%. Com relação ao comportamento comparado homem e mulher nesses atendimentos recentes de Covid, a sua avaliação? Eu não diria entre homem e mulher, mas tem pessoas que têm uma fragilidade maior. Tem pessoas que sofrem demais, que é uma doencinha qualquer para ele é uma doença muito grande, então isso é a característica de certos pacientes. Isso não só para a Covid, a gente vê no dia a dia. As pessoas, certas doenças, certas situações influem numa pessoa diferentemente da outra por conta do seu positivismo, da sua possibilidade de enfrentar com mais vigor a situação. E a gente observa mais isso, as pessoas que são mais frágeis, independente do sexo, são as que dão mais trabalhos. Né? Então, pessoas que qualquer coisinha é uma avalanche. E para outras pessoas que sabem encarar as dificuldades com maior firmeza e menos sofrimento. Determinação. Né? Mas houve muito sofrimento. Tanto é que cheguei a trabalhar com 5 celulares na clínica, porque todos os pacientes recebiam ligação diária. Então, a gente tinha que acompanhar o paciente até 14, 15, 16 dias, né? Quando vai muito bem, se libera com 12 dias. Mas esse paciente recebe cuidado diário, telefonema diário de acompanhamento para dar segurança para ele. Porque quando ele tem uma segurança do médico que o está atendendo, que ele está sentindo apoiado, a evolução é diferente. Aquele paciente que você não atendeu bem, ou que não deu devida atenção, é muito diferente daquele que você conseguiu dar um atendimento melhor e uma segurança para ele. Ele sente-se mais seguro e a evolução é diferente. Interessante. O senhor, ao longo dessa carreira toda, atendendo gerações distintas, né? Quando a gente fala de saúde do homem, o senhor percebe alguma mudança com relação a comportamento, não só de saúde mental, mas a forma como o homem passou a entender a necessidade de cuidar mais, cuidar melhor da sua saúde, comparando mesmo assim os pacientes dessa semana, do mês passado, de 5 anos, 10 anos ou de 30 anos. Com certeza ocorreu isso realmente, né? Hoje, os homens estão cuidando muito mais do que outrora. Haja visto que não só isso, mas até em questão de beleza, da tua barba tão bem feita, isso é coisa que não existia antigamente. A vaidade, a roupa, você vê a academia aqui do lado, como está cheio de gente. Então, você vai caminhar na rua, você vê que tem mais gente correndo, mais gente caminhando, os parques estão mais cheios. Então, houve realmente uma melhora na questão da preocupação da saúde, mais para os homens do que até para as mulheres, porque as mulheres já faziam mais isso do que os homens. Então, isso, não sei se o Bruno já está ouvindo a gente também? Não?
Acho que não, daqui a pouquinho. Então, isso aí é realmente o que a gente observa, que hoje os homens estão se cuidando bem mais do que se cuidavam antes. Isso foi um progresso, realmente, sabe? Então, hoje eu atendo pessoas muito mais precocemente do que antigamente. Antigamente, você atendia pessoas mais tardiamente, quando ele tinha problema, ele ia ao médico. Hoje estão vindo mais precocemente. Interessante. É. Doutor Daniel, com relação ainda a hábitos e outras, ainda dando sequência, como o senhor comentou, ainda tinha um ponto aqui com relação à disfunção erétil, enfim, outras situações aí que pode colocar especificamente sobre o que acometimentos na saúde do homem com relação aos seus hábitos. Então, outra questão importante que nós devemos falar, nós falamos um pouco do tabagismo, né? Nós temos que falar também um pouco sobre o etilismo, né? Porque isso sim é um problema. Porque o tabaco houve realmente uma diminuição já que está sendo observada. Ao passo que o etilismo não, tá? Ainda o etilismo é um problema, o consumo de bebida alcoólica, né? E a gente observa esse problema é sério, sabe? Existe um consumo, principalmente nos jovens, está havendo um consumo exagerado de bebida alcoólica. Isso vai refletir também na saúde dele a longo prazo, sabe? Eu acho que consumir bebida alcoólica não faz mal, desde que seja equilibradamente. Existe até um trabalho em inglês muito interessante, quem mais estuda sobre bebida alcoólica são os ingleses, porque eles bebem bastante. Bebem bem. Eu já tive a oportunidade de ir lá naqueles pubs lá, o pessoal mais bebe pra caramba mesmo, sabe? Então, existe muito estudo mostrando que realmente a bebida alcoólica, moderadamente, não faz mal. A pessoa pergunta, mas eu posso tomar um pouco de vinho? Eu posso tomar uma cerveja? Pode, não faz mal não, cara. Bebendo de vez em quando e moderada, o que é moderadamente? Não faz mal. Então, você tomar um pouco de cerveja, ocasionalmente, uma taça de vinho, uma dose de uma bebida, não faz mal. Esse trabalho inglês mostra o seguinte, você entra lá e faz a pergunta, quem morre mais cedo? Quem bebe muito, quem não bebe nada. Então, vai mostrar o seguinte, quem bebe muito vai ter mais complicações, e quem não bebe nada também vai ter. A pessoa que bebe moderadamente, ele relaxa mais, ele tem um padrão de vida mais adequado, ele consegue se equilibrar um pouquinho mais, diminuir sua tensão. Mas aí é que vem o gancho. O cara que bebe muito começa bebendo pouco. Então, é grande receio de falar assim, não, beber não faz mal, é porque eu não sei quem vai beber socialmente e quem vai ultrapassar esse limite. Então, essa é a grande questão. Então, eu sempre digo o seguinte, beber moderadamente não faz mal. Tá? Mas não é uma boa escola também para os nossos filhos, porque eu não sei se meus filhos vão ouvir ou vão ver que eu estou bebendo pouco, e eles vão beber pouco ou vão ser um alcoólatra. Então, são as janelas de preocupação que nós temos. Mas, a grosso modo, dá para dizer que a pessoa que bebe moderadamente e socialmente, isso é, beber no final de semana, beber numa ocasião, moderadamente não faz mal. O problema é quando você ultrapassa esse moderadamente. Interessante. Muito bem. Vamos ver, acho que agora o Bruno está conosco aqui. Doutor Bruno, nos ouve? Boa noite. Opa, agora sim. Doutor. Olá, Bruno, prazer em conhecê-lo, tá? Não tem a imagem de vocês. Ainda bem, cara. Isso é um privilégio. É um privilégio. Né? Eu fico olhando para você que é jovem, tudo bem, né? De repente, alternar aí com a minha tela, deixa eu colocar aqui. Recente perdemos 2 amigos aí de Vaiporã, né? Puxa, lastimável. 2 perdas. Sim. Agora eu coloquei aqui. Oi, agora nos vê, nos ouve? Isso, eu tô ouvindo vocês e tô vendo vocês pelo Instagram. Tá certo, então dá para conversar. Bom, doutor Bruno, seja bem-vindo. Nós iniciamos aqui o nosso papo da Live Azul. Cuidado não tem gênero, idade, vergonha ou restrição. Esse é um projeto da Unimed Apucarana, utilizado as redes sociais justamente para levar informação, para levar reflexão sobre assuntos de relevância, importância para toda a comunidade. No mês passado, em outubro, em alusão ao Outubro Rosa, foram feitas 2 lives, né, com profissionais da área de saúde, justamente para tratar esse assunto com as mulheres. E agora, então, junto com o Dr. Daniel Blansky e com a sua presença, nós
vamos tratar sobre a Live Azul, sobre a saúde do homem. Deixa eu te apresentar, nós já iniciamos nosso bate-papo com o Dr. Daniel Blansky aqui. Dr. Toninello, que é urologista pelo Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Paraná. A formação em videoparaloscopia pelo Hospital Cajuru da PUC, cirurgião geral pelo Hospital Municipal de Joinville, médico pela Universidade do Vale do Itajaí e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e das associações americana e europeia de urologia. É isso, né, doutor Bruno? Exatamente. Eu só recebi um recado aqui que tá tendo um pouquinho de eco. Melhorou? Sim, acho que é só o nosso áudio. O seu tá bom. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela iniciativa da Unimed Apucarana. Eventos como esse que são ao vivo, né, cada um na sua casa, na sua região, acontecem esses tipos de imprevistos, né? Mas vamos dar sequência. Se vocês estiverem me ouvindo, para mim está tudo bem. Sim, estamos lá. Doutor Bruno, nós estávamos conversando com o doutor Daniel aqui, fazendo uma contextualização sobre a saúde do homem, enquanto discutir saúde da mulher é algo mais comum, parece que é algo mais intenso, até em função de programas e projetos, enfim, e facilidades para poder discutir e trabalhar a saúde da mulher. E trabalhar a saúde do homem, independentemente da idade, via de regra, parece ser um pouco mais delicado, um pouco mais complexo, que demanda um pouco mais de trabalho por parte dos profissionais e do próprio homem com relação à sua saúde. Gostaria de pedir, né, na sua fala inicial, de fazer também essa contextualização sobre a saúde do homem, antes de entrarmos propriamente dito no assunto, que é a próstata, né, o câncer da próstata, algo que acomete apenas nos homens. Certo, correto. Essa é uma contextualização muito importante, porque se nós compararmos hoje homens e mulheres, ao longo de muito tempo, a sobrevida das mulheres é sempre maior, né? A gente sabe que o homem, ele, pela sua própria natureza, ele acaba tendo uma atitude assim mais de querer cuidar dos outros, de querer ser o provedor da casa muitas vezes, e ele acaba deixando a saúde de lado. No nosso contexto, né, nós observamos uma coisa, né? Normalmente a criança, ela, na sua primeira infância, ela costuma ter seus cuidados, né, com o pediatra. E ali com 13, 14, 15 anos, a menina, ela, a partir do momento que ela começa a ter as primeiras menstruações, a mãe naturalmente já encaminha essa menina para o ginecologista e começa a fazer um acompanhamento anual com o ginecologista. E ali vai... então essa menina, ela já vai se inserindo num serviço de saúde desde cedo. E vai tendo essa noção de ideias de cuidados, de prevenção, de realizar exames anuais, ou então, pelo menos, fazer ter um cuidado maior com a sua saúde. Em contrapartida, o homem, ele acaba... ele sai dessa primeira infância onde a mãe rege o cuidado dele, né, com pediatra, esse tipo de coisa, e entra numa adolescência onde ele acaba ficando... onde ele só acaba procurando o serviço médico em situações em que ele realmente precisa, ou seja, em condições em que ele esteja doente. Ele não faz nenhum tipo de tratamento preventivo. Enquanto a menina, nessa sua adolescência, ela já está indo no ginecologista, ou já está conversando sobre sexualidade, sobre métodos contraceptivos, o menino acaba aprendendo literalmente, né, com a vida, com os amigos, esse tipo de coisa. Então, já desde novo, ele já é exposto mais a doenças sexualmente transmissíveis, a alguns cuidados com o seu desenvolvimento, com a sua sexualidade, que acaba às vezes não sendo orientados por um profissional, e ele acaba seguindo o seu curso e normalmente acaba procurando um serviço médico, um serviço de saúde, só quando é necessário. Nesse sentido, é comum nós
lidarmos com homens que já chegam para nós doentes, né? E aí você tem que fazer todo um trabalho para tentar sanar aquele problema agudo dele, mas é difícil você ter homens que fazem um acompanhamento preventivo, né? Que é onde você vai monitorando a pressão, diabetes, observando os hábitos de vida, se está praticando esporte, se não está, se está com colesterol alterado, esse tipo de coisa. Que essa que seria a principal intenção, né, desses programas do Novembro Azul, ou então até do Agosto Azul, que é tentar inserir o homem cada vez mais cedo no serviço de saúde. A gente tem a próstata, né, como um símbolo da saúde masculina, mas a saúde masculina ela acaba sendo muito maior do que a próstata, né? Envolve todos esses cuidados que quanto mais cedo começar, melhor, né? Exato. Falando sobre saúde, que não se resume apenas próstata quando fala homem, né? O Dr. Daniel trouxe bastante com relação aos hábitos, enfim, e aí doenças que aparecem em função de alguns hábitos ou sedentarismo, e por aí vai. Mas especificamente falando de próstata, Dr. Bruno, o que é a próstata? Qual é a sua função? Para aqueles que ainda não conhecem, não sabem, precisa entender bem o que significa, né? Se puder discorrer sobre isso. A próstata ela é um órgão sexual masculino, né? Ele é um órgão que fica localizado abaixo da bexiga. Ela tem como principal função a função reprodutiva, sexual, né? Porque é a próstata que produz o líquido seminal. Então, o espermatozoide ele é produzido pelo testículo, mas o líquido seminal, que é o líquido que vai nutrir esse espermatozoide, né? Que é o líquido, que é a maior parte do volume do líquido que o homem ejacula, ele é produzido pela próstata. Então, durante a fase reprodutiva, durante a adolescência e a infância, a próstata, a puberdade, né, com o hormônio testosterona, ela começa a se desenvolver e ela tem um desenvolvimento importante durante a fase reprodutiva do homem, né? E a partir dos 40 anos, muitas vezes essa próstata ela pode ter um crescimento desenfreado, né? Um crescimento um pouco anormal. Então, a partir dos 40 anos, é comum que existam algumas doenças da próstata, né? A mais comum delas é o crescimento benigno da próstata, né? Que não é o câncer de próstata, é o crescimento, porque ela vai se desenvolvendo, ela acaba... nós acabamos falando em termos leigos que a próstata incha, porque ela cresce, né, com um volume maior do que o habitual, e como ela está localizada abaixo da bexiga, então esse crescimento dela pode dar dificuldades para o homem urinar. Então a próstata, quando ela dá sintomas, normalmente ela está relacionada com o inchaço, com o crescimento benigno dela. Lembrar que o câncer de próstata, ele dificilmente dá sintomas, né, porque ele se desenvolve na periferia, como se fosse na casquinha, na parte de fora da próstata. Mas esse crescimento, que é a doença mais comum da próstata, que é o inchaço, né, que é a hiperplasia prostática benigna, ela sim costuma dar sintomas. É isso que o homem observa, que ele vai urinar, ele sente que o jato não está com uma pressão tão boa, né, que ele tem que, às vezes, levantar várias vezes à noite para ir no banheiro, porque ele não consegue esvaziar adequadamente a urina. Ele não tem um jato, um fluxo urinário bom, né? Ele tem um jato assim mais entrecortado, então ele urina e para, ou às vezes ele tem um jato até em spray, né? Ele tenta mirar no vaso sanitário, mas o jato sai meio em spray, até a mulher acaba brigando com o coitado do homem, falando que ele não é bom de mira, mas na verdade é que nem você apertar uma mangueira, né? Sim. O jato acaba sendo espalhado. Sim. Então, todos esses são sintomas comuns para a maioria dos homens, né, uns mais, outros menos, a partir dos seus 45, 50 anos. O câncer de próstata é uma condição muito comum também no meio masculino, mas menos comum do que esse inchaço. Ele não costuma dar sintomas. Interessante. Então, é importante essa desmistificação com relação ao câncer de próstata e outras situações na próstata, né? Talvez o mais comum que se escute falar é o câncer da próstata, né? Mas outras situações, como foi comentado, que não seja o câncer também, talvez menos comum, mas acontece. O mais frequente é a hiperplasia, né? Interessante. Bom, daqui a pouco, inclusive, tanto para o Dr. Daniel como o Dr. Bruno, é importante entrar num bloco de mitos e verdades,
né? Que talvez seja o mais interessante ao gente discutir sobre isso, porque perguntas específicas com relação à técnica, né? A gente pode responder aqui ou encontrar em outras pesquisas, mas mitos e verdades com relação ao dia a dia. Inclusive, a gente tem recebido já algumas perguntas aqui, doutor Daniel, doutor Bruno, se puder nos ajudar. Uma pergunta que chegou agora de um internauta que está nos acompanhando, dizendo: meu pai fez o exame de próstata e constataram inchaço na próstata e está tomando medicamento para reduzir. Procede? Medicamento para reduzir a próstata? Sim. Doutor Bruno pode explanar sobre isso. Eu perdi o áudio. Acho que o doutor... Não sei se vocês me escutam, mas doutor... eu perdi o áudio. Bom, quando a gente retoma o áudio, então, doutor Daniel, se puder. Então, essa hiperplasia prostática benigna, que é o caso dessa situação aí, ela com o tratamento, como o doutor Bruno falou, do remédio que é fornecido, existe uma melhora significativa realmente. Sobre uma coisa só que o doutor falou sobre fazer xixi em spray, é importante recomendar que essa pessoa faça o xixi sentado e não em pé. Daí ele não vai apanhar da mulher. Pelo menos não vai ter problema em casa. Tá certo. Muito bem, deixa eu ver o áudio. Doutor Bruno, retomou? Doutor Bruno, nos ouve? Outro detalhe importante no caso do xixi, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas mais idosas que estão tendo problema com a próstata, principalmente à noite, se dormir, faça o xixi sentado no vaso. É muito mais tranquilo, mais relaxante do que em pé, né? Mais cômodo. É. Inclusive com alguns tabus, né? De que xixi sentado seria só mulher. Não. Né? Não tem sentido. Muito bem. Vamos ver se o doutor Bruno nos ouve. Acho que agora o áudio retomou para o doutor. Doutor Bruno, nos ouve? Oi, doutor Bruno. Ele está com dificuldade no áudio dele. Enquanto o Bruno recebe o áudio, vamos falar um pouquinho sobre a obesidade e o sedentarismo, que são fatores importantes também, né? Ótimo. Dentro desse contexto de oferecer uma saúde melhor para o homem, né? Como já falamos, o etilismo e tudo mais, mas a prática esportiva, né, é fundamental. A obesidade é algo que a gente tem que combater como pode, né? Porque a obesidade vai agravar muito mais a saúde do homem também. Então, é muito importante ter uma alimentação correta, comendo mais verduras, mais legumes, mais frutas, diminuindo um pouco o consumo de refrigerante, de açúcares, de farináceos, né? E fazer esporte, fazer uma atividade. Não precisa obrigatoriamente você ser um atleta, mas caminhar em qualquer período da vida é importante, né? Então, não dá para caminhar, vai pedalar, vai fazer natação. Se tem gosto por algum esporte, então vai praticar o esporte, mas é fundamental a gente ter esse cuidado para o homem de relação da perda do peso, manter-se dentro de um peso adequado e fazer exercício físico. É fundamental. E hoje tem tantas opções e profissionais, né, talvez, comparado a anos atrás, que era muito mais limitado, era muito mais difícil, inclusive, manter uma... Né, ainda que você não tivesse a disciplina pessoal para poder manter, mas hoje nós temos muitas alternativas. Nossa, né? Tem de academia personal, tudo, né? inclusive de forma online, com aulas aí, com profissionais acompanhando de forma ainda que remota, mas com qualidade, com responsabilidade, porque também a prática de atividade física demanda responsabilidade, né? Com relação a joelho, perna, ombro, enfim. Mas aí para cada patologia que a pessoa apresenta, você não pode... Você tem o joelho com problema, mas tem o quadril, tem os braços, você pode fazer atividade de várias formas, né? Tem como nadar, tem como pedalar. O que não pode por conta de alguma dificuldade, optar pelo inativismo, né? Sim. Porque o exercício é fundamental. E a gente tem visto que muitas pessoas hoje estão indo... Tem muitas academias aí pelas cidades esparramadas, né? Quem não quer ir para a academia, não tem problema, vai caminhar na praça. Tem o pé vermelho aí, que as pessoas começam a caminhar, depois vão correr, isso é um grupo grande, e as pessoas vão fazendo uma atividade. Eu tenho um paciente amigo, inclusive, que teve uma dificuldade muito séria com o pai, que teve um AVC, e obesíssimo. E ele também, eu falei, olha... Veja o exemplo do seu pai, cara, você precisa emagrecer, precisa perder peso, fazer exercício. Ele começou e eu pressionando, hoje ele corre uma maratona, ele me abraça, ele me beija e agradece, tá? Porque você começa aos poucos, você não vai começar com uma maratona, você começa caminhando 100 metros, 200, 500 e vai progressivamente aumentando. O que não pode é não fazer. Então, o exercício físico independe da idade e da patologia. Se você não pode correr, você vai pedalar. Se não pode pedalar, você vai nadar ou faz uma caminhada leve, mas alguma coisa tem que ser feita. Inclusive, essa associação entre hoje os diversos profissionais que cuidam da saúde é uma constante, né? O médico com o nutricionista,
o psicólogo, o educador físico, o fisioterapeuta, enfim, esses profissionais principais com relação a hábitos para perda de peso ou para uma alimentação saudável, hoje parece que existe muito mais uma afinidade entre esses profissionais. Existe um sinergismo e uma complementação, né? Quer dizer, você já vai fazer uma atividade, vai mudar a tua alimentação, então tudo isso faz parte de um pacote que tem que ser praticado realmente, né? Interessante. O que mais, doutor Daniel, com relação a... Então, eu acho que o que a gente poderia inserir, além do Dr. Bruno, como falamos, é essa questão da importância da hipertensão arterial, né, pelo fato de ser uma patologia característica familiar, como diabetes, e são situações que levam muitas pessoas realmente a morrer, a ter uma qualidade de vida muito ruim, sabe? Então, é muito importante estar atento a isso. E a associação, como nós falamos, desse quadro de tabagismo, etilismo, a obesidade e o sedentarismo, acho que é um pacote que, se as pessoas adotarem isso, incentivadas agora pelo Novembro Azul, eu acho que é um grande passo que vão tomar. Então, quem estiver ouvindo, se enquadra nesses quadros que nós estamos falando aqui, procure realmente observar isso e mudar um pouco a característica, que você vai ter um benefício muito bom lá na frente. Interessante. Doutor Daniel, se o doutor Bruno não voltar, tem algumas questões aqui que eu acredito que sejam comuns aos dois profissionais, que acho que é interessante se o senhor puder explanar sobre mitos e verdades com relação à próstata, o câncer, a doença em si, a saúde do homem. Câncer de próstata é uma doença exclusivamente de idoso? Vamos dizer assim, ele é comum, né, numa fase, como o Dr. Bruno falou, a partir dos 45 anos de idade, tá? E ele vai até o fim da vida. Sendo que o câncer de próstata é mais agressivo em pessoas jovens. O que é jovem? 50, 60 anos. Ele é mais agressivo. Tem pessoas que vão ter câncer com 90 anos que não vai se fazer mais nada, que esse câncer não vai ser tão perigoso para a pessoa. Mas o câncer na pessoa mais jovem, ele é mais agressivo. Mais agressivo. Então, tem mito com relação a ser apenas uma doença de idoso. Não, ele acontece a partir dos 45 anos. O PSA, né, com relação ao aumento do sinal que tem o câncer de próstata, se aumentar o nível de PSA, necessariamente isso indica? Lógico, o PSA é um exame. Com certeza, o quadro de observação do câncer, ele está no PSA, está no toque que se faz, tá? E nos outros demais exames complementares, como ultrassom, principalmente, né? Mas não necessariamente estar alto e confirmado câncer ou estar baixo significa que não tem de jeito algum. O PSA é um exame que é um marcador, né? Se você começa a fazer o PSA com 45 anos, para ele estar 0, 0, 1, está dentro de um padrão normal. Se de repente de um ano para o outro, esse PSA subiu de 1 para 4, 5, 7, então está mostrando que está havendo algo errado na próstata. Então, ele é um exame de alerta, é um exame importantíssimo. É um dos 3 exames importantes para acompanhamento da próstata, é o PSA. Agora, existem situações onde o PSA aumenta e não é por câncer. Às vezes a pessoa pode ter uma prostatite, que é um processo inflamatório da próstata, e o PSA explode. O PSA que estava 1, 2, de repente foi para 40, 50, e não é câncer, às vezes é um processo inflamatório. Então, isso demanda observar, fazer exame e tratar. Quando é um aumento do PSA por infecção ou por um processo inflamatório, depois que tratou, ele vai regredir. E o câncer não, ele tem uma progressão. Né? Interessante. Ter pai, irmão, ou um tio, algum familiar com a doença, isso pode aumentar o risco? Ainda não está comprovado que o câncer seja obrigatoriamente familiar. Existem alguns cânceres que são, sim, mas a próstata não é obrigatória, porque tem pessoas que, independente de ter familiar, tem também, mas não existe uma incidência maior numa família. Interessante. O que mais, de repente, poderíamos considerar como mito ou verdade, né? Ele sempre vai apresentar? Uma coisa que é o mito que tem que ser tocado, e eu sempre que vou nas palestras eu falo, é o toque retal, né? E tocar nesse assunto exatamente agora. O toque retal é um obstáculo para a pessoa e o médico, né? Sabendo que nem sempre o toque é o primeiro exame a ser feito. Mas você vai fazer uma consulta, vai pedir os exames laboratoriais, sendo possível fazer o toque, tudo bem, o toque é uma coisa tão simples. Eu faço muito toque, porque como eu sou proctologista, eu estou com essa área toda na minha mão. Sim. Eu sempre que vou examinar um paciente de hemorroida, eu já faço um toque e já vejo a próstata também, tá? Então já dá para dar uma adiantada. A sua próstata está um pouco aumentada, é bom procurar um urologista, tá? Então o toque retal é um dos exames fundamentais. E o receio que a pessoa tem, eu nas palestras que às vezes faço, sobre o toque retal, sabe? Cria-se uma celeuma, uma piada em torno disso. É um exame simples, rápido, indolor, seguro e que dá uma boa informação para o médico.
É interessante falar sobre o toque por conta disso, de desmistificar, né, questões, inclusive, machismo, questões culturais, questões... o senhor como pai, né, talvez, além da orientação médica, mas uma orientação mesmo de que isso não vai, né, isso não vai comprometer em nada. Em não é nada, isso. a masculinidade. A masculinidade, não, de né? jeito nenhum. Porque talvez, dentro de todos os assuntos detalhados quando se fala de próstata, para alguns, resume apenas ao toque. E isso virou uma piada, Virou né? uma piada. Uma gozação, uma brincadeira. Quando o cara numa empresa sabe que foi fazer um toque, vira um hora-uê na empresa, né? Sendo que isso aí hoje é meio jocoso, porque é tradicionalmente assim, mas é um exame simples e tem que ser feito por quê? Porque quando você toca, você vai estar tocando e vai pôr o dedo exatamente em cima da próstata. É o único ponto que você tem de observar a próstata é com o toque. O resto é o ultrassom. Tá? Então, o toque ele é muito importante. E o que você observa? A rugosidade, o endurecimento do tecido quando você passa o dedo em cima dela. É um exame rápido e não é absolutamente assim, desagradável como as pessoas pensam. E, obviamente, da mesma forma que existe o autoexame no câncer de mama, isso não significa não existe o autoexame no câncer de próstata, né? Como também vira piada muitas vezes com relação ser feito por ao autoexame. Inclusive, a conscientização é importante fazer, né? Por conta também de não virar piada com relação ao autoexame, porque nenhum homem que não seja profissional não tem a capacidade, não tem a condição de fazer um autoexame. Isso é a prática que determina realmente, né? Doutor Daniel, com relação existe relação de câncer de próstata com impotência sexual? No curso de um câncer, geralmente a pessoa vai diminuir sua potência natural, porque a potência, como o próprio doutor Bruno estava falando, envolve o funcionamento da próstata, né? Então, no discorrer dessa patologia, é lógico que interfere, mas em fatores iniciais, não. Não significa que encerra a vida sexual. O fato de ter um aumento da próstata não impede que a pessoa tenha uma atividade sexual regular, pode ser alguma. Falamos já do exame PSA, né, que é específico com relação, talvez um dos primeiros a ser realizado, né? Crescimento lento, qual é a taxa? Existe alguma regra com relação à taxa de crescimento da próstata quando se começa a diagnosticar ou começa a perceber um aumento? Em quanto tempo isso deve ser? Isso é de pessoa para pessoa, cada um tem o seu, existem crescimentos maiores e menores, né? Existem volumes maiores e menores, né? Mas isso é individual. Logicamente, conforme vai evoluindo dos 45, 50, esse crescimento vai ser maior. Quando a pessoa vai chegando para 60, 70, existe um crescimento natural da glândula, que às vezes incomoda e às vezes não. E qual é o incômodo? A dificuldade urinária. Geralmente, quem começa a ter aumento da próstata, ele começa a ir mais vezes ao banheiro, o seu fluxo urinário diminui um pouco. E é importante, talvez, se o Dr. Bruno estivesse com a gente, ele ia falar nisso, né? Porque a próstata, ela está muito ligada, o xixi e a próstata se comunicam, né? Então, a bexiga tem uma capacidade de reter, vamos dizer, próximo de 400 ml de líquido. Quando você começa a crescer a próstata, é como você pôr uma rolhazinha que vai apertando. A capacidade de esvaziar a bexiga vai diminuindo. Então, a pessoa foi fazer xixi, em vez de botar para fora 300, ele botou 100 e sobrou 200. Aí ele toma um copo d'água, encheu, ele já vai urinar novamente. Por isso que a pessoa acaba urinando mais vezes, porque a próstata obstaculiza um pouco a saída da urina. E a pessoa não consegue esvaziar 100% da bexiga. Então, ele começa a ir ao banheiro com muita frequência e urinando cada vez menos. Por quê? Porque vai retendo cada vez mais. Interessante. Esse é um sintoma, então, importante para ficar alerta. Com relação ao crescimento da próstata. Crescimento... que não é obrigatoriamente o câncer, mas a glândula está crescendo e está fazendo um obstáculo para eliminar o xixi. E aí, quando você começa a tratar essa próstata, que os urologistas o fazem, a pessoa começa a melhorar a sua micção. Isso é uma coisa que eu recomendo para as pessoas que urinam muitas vezes de noite. Tá? Então, na hora que vai dormir, embora você recomende tomar água, para a pessoa que tem uma dificuldade, não deve tomar muito líquido antes de dormir. E antes de ir para a cama, senta no vaso, calmamente, faz um xixi sentado. Prolongado. Porque daí você esvazia mais um pouco a próstata e aí você talvez não tenha que levantar tantas vezes à noite. Interessante. Alguma relação da vasectomia com câncer de próstata? Nenhuma. Nenhum mito totalmente? Não existe nenhuma relação? Nada a ver. Nada a ver. Importante. E, da mesma forma, o câncer de próstata seria contagioso? Também nada a ver. Totalmente um mito. É um problema único e exclusivo daquele órgão, daquele organismo. E alguns têm, outros não têm. Como até outras doenças.
Por que uma pessoa tem hipertensão e outra não tem? Uhum. Por que uma pessoa tem diabetes e outra não tem? Porque ele já nasceu com aquela provável, vamos dizer, tendência em ter. Né? E aí os hábitos de vida interferem um pouco também para o aparecimento mais precoce ou mais intenso desses problemas. Agora, quanto ao câncer de próstata, não. Ah, você comeu muita carne, não tem nada a ver. Nada a ver. Não existe essa relação. Não existe. Morrer de câncer de próstata, doutor Daniel? Muito frequente. É? E morre mesmo. Como eu falei, quanto mais jovem a pessoa portadora, a doença tem uma gravidade maior e uma letalidade maior. Quanto mais idoso, a gravidade é menor e a letalidade é menor. Então, você pega uma pessoa com 55 anos de idade com câncer de próstata, vai ser um câncer provavelmente mais difícil de tratar. Casualmente também, eu tive nesse final de semana em São Paulo com a minha filha e o pai do meu genro, eu tive que ir lá conversar com ele, 65 anos, nunca fez um exame de próstata e quando foi fazer, agora foi ao médico e está com um baita de um tumor difícil, um caso gravíssimo. Nesse caso especificamente, um estágio avançado, também existe o tratamento? Existe o tratamento. Risco de piora, a chance de cura? Embora, quando mais avançado e mais expansível o tumor, que nem no caso desse cidadão que nós estamos falando, já envolvendo a bexiga, o ureter, os grandes vasos e com sinais já de metástases na coluna, provavelmente ele não vai ter cura. Talvez ele vá só para uma radioterapia e tudo mais. Então, devido ao descuido e a não ter ido ao médico precocemente, ele vai pagar com a vida e com o sofrimento. Sim. Com relação a quem teve câncer de próstata, reincidência, existe risco de reincidência e significa que não tem mais cura? Talvez não seja a palavra residência, talvez seja que não foi tratado ou o tratamento não atingiu o objetivo, né? Uhum. Porque esse tumor ele vai expandir, ele vai progredir, ou com o tratamento adequado você vai extirpá-lo ou vai bloquear o desenvolvimento. Interessante. A relação com sempre causa incontinência urinária? Não. Não necessariamente? Não sempre. Mas, lógico, quanto maior o volume da próstata, mais dificuldade urinária vai ter. Interessante. Bom, várias questões, né, algumas que a gente trouxe de mitos ou verdades, inclusive porque nos trouxeram pelas redes sociais que muitos... às vezes tem ou tem vergonha né, de perguntar. E novamente eu também digo aqui que nós estamos entrando num assunto que quem falaria é o Dr. Bruno, mas pela dificuldade que houve, eu estou adiantando aqui, né, mas me desculpe. Imagina. Que bom que nós temos a oportunidade de... Pelo longo viver que eu tenho e passar certeza. Por tudo isso, a gente tem como, às vezes, não colocar com a forma como o Dr. Bruno colocaria, mas ele não podendo estar, a gente está complementando naturalmente. O Dr. Bruno, como teve alguns problemas técnicos aí, né, com a sua conexão, certamente depois ele vai poder produzir um vídeo também e contribuir com essa mesma Exatamente, pauta. Você apresentar essa mesma proposta. Então tá joia. Doutor Daniel, acredito que a gente discorreu bastante, de forma interessante. A gente vai poder depois continuar com esse material disponível nas redes sociais da Unimed Apucarana, tanto o material da live todo, quanto os cortes de acordo com cada segmento. Bloco, com cada segmento. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final com relação aí à saúde do homem, não só aos cuidados com relação ao cuidado com a próstata, o câncer de próstata, mas o homem em si, a saúde do homem, pela sua vivência, pela sua experiência, por tantos ensinamentos aí com tantos homens, mulheres, com tantas pessoas que já pôde tratar e ajudar ao longo da vida aí profissional. Então, é importante entender que muitas pessoas têm a sorte de chegar, a gente vê isso, muitos pacientes que chegam com 90, 95 anos e não têm absolutamente nenhum problema de saúde. A gente vê pessoas que vêm ao consultório e estão acompanhando e o cara nunca tem nada, o cara não tem nada, absolutamente nada. E tem pessoas que têm precocemente. Então, é muito importante a pessoa entender que mesmo aquela pessoa que não tenha nada, ele deve de vez em quando ir ao seu médico, principalmente depois dos 40, 45, 50 anos para fazer um acompanhamento. Como eu falei, mais precocemente, vai ao médico também, lógico, mas não vai se fazer aquele check-up que você faz uma pessoa com mais idade. Mas tem que se preocupar com a saúde. Nós temos que estar preocupados com a saúde, por quê? Porque se eu tenho um controle da hipertensão, do diabetes, eu não fumo, eu paro de fumar, eu procuro beber socialmente, faço atividade física, e você vai ter uma qualidade de vida, você vai ter uma longa vida melhor ao longo do tempo, sexualmente falando, emocionalmente falando, intelectualmente falando, né? E a convivência com os seus vai ser melhor. Ao passo que a pessoa não faz essas regras básicas,
tem diabetes, tem hipertensão, tá obeso, tabaco. Cara, a qualidade de vida vai ser ruim. Lá na frente você vai ter muita dificuldade para viver o que nós temos tanto para viver hoje de bom. A vida hoje está mais longa, nós estamos vivendo mais tempo, nós estamos tendo mais qualidade de vida, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É isso aí. Tem que fazer a nossa parte, porque de graça não vem nada, não. Não vem nada, não. Não vem, Depende da gente. Depende de nós, Tá individualmente. Bom, para quem acompanhou a gente aqui até o final, né, sempre tem os sorteios aí, tem prêmios aqui pela Unimed, tem até o post, né, de divulgação aqui no Facebook, na Unimed Apucarana, deixar o seu comentário, enfim, pedindo novos temas, pedindo novas participações, com certeza esse é o papel da Unimed Apucarana em continuar promovendo debates. Quero mais uma vez agradecer os parceiros, né, FEComércio, a Câmara da Mulher Empreendedora, Esportes Camisa 10, uma loja aqui de Apucarana, o Civana, que é o nosso Sindicato do Comércio Varejista, a CIA, SL Alimentos, Sicredi, o Grupo Fóros, Cicobi Aliança, Perses Internet e a Valdar Móveis. Né, continue acompanhando as redes sociais da Unimed Apucarana para mais informações e lembre-se sempre que prevenção é no todo. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Daniel Blansky, pela contribuição, pelo tempo, pela dedicação. Ao Dr. Bruno Toninello também, que esteve parte conosco aqui, mas que vai poder contribuir novamente aí com um vídeo, com mais informações. E mais uma vez, boa noite a todos e até uma próxima. Obrigado, boa noite a todos. Valeu. Beleza. Obrigada. Foi bem?